Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, queridas famílias aqui presentes, em casa nos acompanhando, na verdade, todos nós somos família e todos nós temos família. Eu presido a missa das famílias todas as segundas à tarde aqui, né? Geralmente, quando o padre está viajando, óbvio, outro sacerdote vem, mas de praxe eu que presido. E eu sempre faço uma pegadinha, às vezes, nas missas, e todo mundo cai. Vou fazer aqui para ver se o povo está esperto. Quem aqui tem pai e mãe? Levanta a mão. Você que não levantou, nasceu de chocadeira? Seu pai e sua mãe podem estar com Deus, mas você tem pai e mãe, não tem? Todo mundo cai nessa, né? Todo mundo cai nessa. Ele pode não estar viva, aqui, nessa terra com a gente, mas você tem. Todo mundo tem pai e mãe, porque quem não tem pai e mãe não tem origem, não tem família, não tem vida. Mas não existe ninguém que não tenha pai e mãe. E por mais que o seu pai e sua mãe já tenham falecido, eles continuam vivos, acontecendo dentro de você, pelas coisas que eles te ensinaram, pelos valores, pelas coisas bonitas que você aprendeu deles, e às vezes não tão bonitas, mas que permanecem dentro da gente. Ontem na missa, querido filho, querida filha, eu pregava aqui citando aquela frase de São João Paulo II, na qual ele diz que é na família que nós recebemos as bases e os valores que nos guiarão por toda a nossa vida. São João Paulo II disse na Familiares Consórcio. Na família a gente recebe a base, na família a gente recebe os valores que vão nos guiar por toda a nossa vida. E mesmo quando seu pai e sua mãe partem, eu percebo, nós que somos sacerdotes temos a oportunidade de ouvir muitas pessoas. Hoje mesmo eu passei a manhã inteira atendendo confissões, ouvindo pessoas, né? A gente percebe com exatidão que parece que quando o pai e a mãe morrem, ao invés de se apagar dentro do filho, da filha, aquilo que o pai e a mãe significava, aquilo que o pai e a mãe representavam, ao contrário, parece que se intensifica mais. Parece que se intensifica mais. Quer ver outra experiência que faz você perceber o quanto que os valores que você recebe na família continuam guiando a sua mentalidade, continuam de alguma forma até sugestionando as suas escolhas, quando você faz a experiência de sair de perto dos seus pais. Eu vim para Canção Nova, por exemplo, eu tinha 20 anos, faz tempo, né? Tinha 20 anos, meus 20 anos, né? Não tinha nenhuma dor na coluna, né, gente? Vai passando o tempo, você só vai ouvindo os estralos a hora que abaixa, né? E eu lembro que eu achava assim, nossa, eu sou tão diferente do meu pai, tão diferente da minha mãe, até eu ficar distante. Estando distante, eu conseguia perceber o meu pai agindo em mim, ou seja, o temperamento, os valores, as coisas que ele me ensinou, agindo em mim, dirigindo minha maneira de me expressar, de falar, de ficar em silêncio, até alguns tiques que o meu pai tinha, como de coçar às vezes assim, fazer assim com a mão, eu percebia em mim. Por quê? Porque a família é o ventre no qual nós somos formados para a vida. E eu dizia ontem e repito, que a família é a principal instituição de Deus, dizia o Papa Bento XVI, nesse mundo, a célula viva que mais imita a comunhão da Santíssima Trindade nesse mundo, dizia o Papa emérito de saudosa memória Bento XVI, não mais emérito, né, falecido, é a célula que mais imita a Trindade, a comunhão da Santíssima Trindade nesse mundo. E por isso que o diabo tem tanto ódio da família, e por isso que ele faz de tudo para destruir a família, e por isso que infelizmente existe muito servo dele, às vezes até inocente e útil na mão dele, ideologizado, escravo de ideologias e de tantas bobeiras que estão servindo o mal para destruir as famílias no nosso tempo. Sabe? Por isso que você que é pai e mãe, eu vou falar disso nessa homilia, você precisa ter muita consciência da sua vocação. Muita consciência da sua vocação. Porque é que nem num jogo, presta atenção, antigamente a gente tinha uma compreensão melhor disso, hoje o jogo está tão técnico, o futebol, né? Não vou nem lembrar muito de Copa, né? Todos nós ganhamos um chocolate croata, né?
Mas enfim, antigamente você via, hoje já está muito técnico, né? Tudo muito estudado, os jogadores têm programa de computador para ver como eles têm que se movimentar. Mas antigamente você conseguia perceber, não é? Às vezes o técnico movia um jogador que estava acostumado a jogar de lateral e colocava ele como volante, ou colocava ele como meio campo. Ele se perdia no início, porque ele não entendia muito bem o que aquela função pedia dele. E na família também é assim. Tem muita gente que já é pai e mãe, mas não entendeu o que a função pede dele e dela. E imagina se você era acostumado a ser atacante e te colocam no gol e você ainda acha que tem que sair chutando todo mundo, né? Ou pior, se você é goleiro e te colocam como atacante lá na área do adversário, você pega a bola com a mão. O juiz vai parar o jogo, você tem que saber a sua função, né? Você tem que saber o que o seu papel exige de você. E você que é pai, você que é mãe, tendo em vista o que eu já falei aqui, que nos ensinaram os papas São João Paulo II e Bento XVI, você precisa saber que na família, você é o grande transmissor de valores, o grande comunicador de legado, o grande formador de consciência. E as crianças, elas observam tudo que você faz, tudo. E você precisa ter consciência da sua função e do seu papel. Pois bem, hoje a igreja coloca diante de nós o evangelho das bodas de Caná. Esse evangelho que é fantástico, que tem como protagonistas, óbvio, Nossa Senhora e Jesus Cristo. Jesus protagonizou o milagre, ele que fez o milagre, e Nossa Senhora foi aquela que fez com que a necessidade chegasse até Jesus, né? Porque essas pessoas, é que nem o assessor de um rei. Tem um texto de Santo Afonso Maria de Ligório que ele fala disso, que o rei pode ser poderoso, o rei pode ser bom, mas se não chega até o rei, a necessidade da pessoa, a necessidade daquela família, a necessidade daquele povo, talvez o rei nem exerça ali a justiça ou ajude aquele povo, aquela pessoa, aquela família. E Santo Afonso falava disso para explicar o papel de Maria, porque ela é essa advogada que leva a necessidade àquele que pode resolver, ao Rei Todo-Poderoso que é Jesus. Ela levou a necessidade daquela família, daquele casal até Jesus. Qual que era a necessidade? O embaraço que eles viveriam na festa por causa de vinho. Você acha que brasileiro que gosta de festa, né? A gente tem mania, muita gente fala que o Brasil fecha no Natal e abre no Carnaval, né? Eu acho que não é tão verdade, tem minhas dúvidas às vezes, enfim. Mas as nossas festas de casamento, lembra a última festa de casamento que a senhora foi, por exemplo? Se embodocou toda, esticou esse cabelo, colocou aquele roupa, na hora de tirar foto ficava murchando a barriga, assim, quase tinha um aneurisma cerebral, se demorasse para tirar a foto. Ia faltar oxigênio no cérebro, tirou foto de lado fazendo assim com a perninha, né? Você acha que a gente não percebe? Os padres também veem essas coisas, tá? Né? Para ficar mais magra, para ficar com a coxa daquele jeito. Lembra? Você foi lá no casamento, né? Curtiu ali o casamento, se enfeitou, tirou um monte de foto e acabou, um dia. Mas naquela época se celebrava durante 7 dias e 7 noites. E o problema deles, eu sei, talvez você tenha até ouvido já falar disso, o problema desse casal, ele não era pequeno. O fato de faltar vinho não era pequeno, porque naquela época, veja bem, viajava, a família, os amigos viajavam de longe para participar da festa. E eles esperavam que tivesse vinho, porque vinho para a cultura judaica e para a Bíblia é sinônimo de alegria, é um símbolo que expressa alegria. Você sabia que se acabasse o vinho no meio da festa, aquelas cidades eram pequenas, todo mundo conhecia todo mundo. Gente, as pessoas nunca mais esqueceriam daquilo, nunca mais. Aquele casal ia ficar marcado para sempre. O casal que se planejou mal, o menino já chamou a menina para casar, já não tem dinheiro nem para bancar a festa, e começa a língua ferina do povo, que você sabe que funciona, né? Coça. E você sabia que, estudando esses dias atrás, eu descobri que pela cultura legislativa da época, eles poderiam receber até um processo e ter que pagar uma multa por ter chamado o povo para a festa e ter acabado o vinho? Você tem noção? Era outro mundo, era outra cultura. Então, Nossa Senhora, ninguém falou nada para Nossa Senhora. Ela, como mãe boa, percebeu, está faltando vinho. Esse casal está perdido.
Como é que vai ser o futuro desse casal? Porque naquela cultura representava que eles iam viver sem alegria, faltou o vinho. Representava que nem eles, nem as famílias programaram esse momento, que o casamento já começou errado. Então Nossa Senhora, como uma mãe boa, ela percebeu o que estava faltando. Ela percebeu o que estava acontecendo. E ela levou àquele que podia resolver, que era Jesus. Esse é o papel de Nossa Senhora. Não tenha medo de amar Nossa Senhora, de confiar em Maria, porque ela é aquela que leva as nossas necessidades até Jesus. Esse casamento, né? E é interessante que Jesus respondeu para Nossa Senhora no primeiro momento: olha, mãe, minha hora ainda não chegou, né? O original do grego queria dizer o seguinte: mulher, o que há entre mim e ti, né? Ego remó, eu não me recordo o restante da frase, né? Mas queria dizer isso: o que há entre mim e ti, mulher? Minha hora ainda não chegou. Mas Nossa Senhora sabia que Jesus, ela conhecia o coração do seu filho, né? Ela sabia que ele ia atender, que ele ia salvar aquela família daquele desespero, daquela vergonha pública. E passou um tempinho, Jesus, mesmo tendo dito que não era a hora dele agir, ele fez o milagre. E que milagre, né? Veja bem, ele transformou em algo, ele deu cor a algo que não tinha cor. A molécula da água e a molécula do vinho é diferente. Ele deu sabor a algo que não tinha sabor. Transformou a água em vinho, com o sabor do vinho. Ele deu cheiro a algo que não tinha cheiro. Ele deu textura a algo que era sem vida. A água, ela não é nada. Claro que ela tem uma função muito importante, mas ela não é nada em si. Ele tirou o tudo do nada para mostrar, em primeiro lugar, que Ele se importa com as nossas famílias e que não há situação que Ele não possa mudar. Ele deu cheiro ao que não tinha cheiro, deu sabor ao que não tinha sabor, deu cor ao que não tinha cor. Sabe, deu vida ao que não tinha vida. Ele pode mudar todas as coisas na minha, na sua, na nossa família. Mas me encanta a postura, gente, de Nossa Senhora. E me encanta a postura das mães também, né? Se tiver alguma mãe aqui, os cinegrafistas com criança pequena vão filmar aí, para quem está em casa ver. Esses dias eu estava na casa dos meus pais, e claro que a gente sabe algumas coisas, né, gente? Mas uma coisa é saber e outra coisa é você ver acontecendo, né? Eu estou com uma sobrinha bem pequenininha, está com 1 ano e 4 meses, acho, uma gracinha. Só que a gente sabe, né? Só que quem não tem filho, nós homens, eu vou confessar a mulher, a gente é meio passado em algumas coisas, né? A hora que o filho nasce, que vê chorando, que o pai cai a ficha, né? Nossa, é meu, né? Que acontece tudo dentro da mulher, né? Mas dá um desespero, por exemplo, eu vou confessar, não falei nem para minha irmã, mas agora se ela estiver assistindo, ela vai saber publicamente, né? A hora que a menina começa a chorar, demais assim, porque pode ser muita coisa. Pode ser cólica, pode ser fome, pode ser frio, pode ser dor de cabeça, pode ser revolta porque o Brasil perdeu a Copa, pode ser muita coisa. Mas como é que você vai saber? A criança não fala. O único recurso de comunicação da criança é o choro, né? Como é que você que é mãe adivinha? Como é que essas mulheradas conseguem, homens? Olha aqui para mim. A minha irmã, dependendo do choro, ela sabe, é fome. Mas Deus só pensando, mas quem falou que é fome? Essa mulher está louca? Vai lá, dá mamar, ela para. Outro choro, ah não, é isso. Outro choro, aí quando o choro é muito intenso, vamos no médico, vamos buscar ajuda. Mas a mãe percebe que tem alguma coisa errada. É interessante essa sensibilidade da mãe e a intimidade da mulher com a sua criança, né? É algo lindo. Por isso que a Bíblia diz que o amor materno da mulher para com o filho, né, é o amor humano que mais se assemelha ao amor de Deus, né? Porque veja bem, Nossa Senhora é como essa mãe que ouve e interpreta o nosso choro quando a gente não é capaz de falar. Porque às vezes a dor é tão grande, gente, numa depressão, na morte de alguém. Quando um sonho que você tinha não acontece, a dor é tão grande que a gente não consegue expressar. Mas Nossa Senhora é essa mãe que, como a minha irmã olhando a Clara, interpreta o choro e fala, agora ela quer isso. Na primeira vez que ela quis chorar, minha irmã até falou, fica aqui um pouquinho. Não, estão me ligando ali. Desespero, não sei o que a menina quer. Claro que se eu ficasse mais perto, talvez eu descobriria, mas igual mãe é difícil, né? Porque saiu de dentro, né? Maria tem essa ligação com você. Porque todo batizado foi gerado no ventre de Maria para a fé, né? E olha, não obstante todos esses detalhes do Evangelho, eu poderia trazer muitos mais, né? Até do ponto de vista teológico, mas não é o propósito aqui.
é uma reflexão sobre a realidade da família. Você sabe que hoje, preparando essa homilia, eu comecei a refletir sobre a seguinte realidade. Presta atenção. O Evangelho é sempre vivo. A palavra de Deus é sempre viva. Sim ou não? A palavra de Deus é sempre atual. Sim ou não? E lendo esse Evangelho, eu me fiz a seguinte pergunta. Quem sou eu nesse Evangelho? Quem é você nesse Evangelho? Trazendo para a realidade da sua família. O contexto aqui é reflexão sobre família. Quem é você nesse Evangelho? Porque tem vários personagens no Evangelho. Olha só, tem Jesus, tem Nossa Senhora, tem os discípulos, tem o mestre-sala, tem o que experimentava o vinho, tem os serviçais que encheram a talha de água, tem o povo que estava dançando, com certeza tinha uns beudos lá, como dizem em Minas, né? Uns já chapado, porque tem gente que não sabe beber, né? Já toma tudo uma vez, já fica vendo estrela, né? Com certeza tinha alguns cachorros também, que todo lugar do mundo tem cachorro. Aqui na missa, de novo, o bendito do cachorro. Hoje você não me late, que ontem você me dispersou na homilia, né? Sempre tem um bendito cachorro que ele late na hora que eu estou naquele clima assim da pregação, lá em cima ele me distrai tudo. Mas enfim, quem é você nesse Evangelho? Vou dar as opções de novo. Você é o mestre-sala? Você é Nossa Senhora? Você é os discípulos? Você é o povo? Você é os os serviçais ali que encheram as talhas de água? 5 opções. Pensa um pouquinho hoje em como está a sua família, filho, filha. E eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo essa pergunta, e eu vou explicar a função de cada um ali. A função de cada um. Você é o mestre, você é o mestre-sala na sua família? Porque vamos prestar atenção. Quem aqui já foi numa festa bonita, uma festa de 15 anos, por exemplo? Levanta a mão. Quem aqui já foi num casamento bom? Levanta a mão. Eu já fui numa festa de casamento fantástica. Eu me recordo até hoje. Meu primeiro casamento, padre novo, né? O pai da noiva tinha morrido e o do noivo não. Aí eu olhei para o noivo e falei, eu quero rezar pela memória do seu pai. Aí o pai dele do lado, não, estou aqui, padre, não me mata, né? Inesquecível. Padre novo tem dessas coisas. Os irmãos já devem ter passado por isso, né? Matei o pai errado. Aí a noiva com aquele sorrisinho discreto, é meu pai. Ai, Jesus, está filmando? Ela está. Eu falei, então já era. Né? Nunca, toda vez que a família me vê, eles falam, oi padre, meu pai ainda está vivo, mandou lembrança, o menino fala. Né? Mas enfim, você já foi num casamento? Geralmente, hoje em dia, os nomes são mais chiques, né? Não é mais a mestre-sala, é o promotor. Tem o promoter do casamento, né? Nome chique é tudo a mesma coisa, viu gente? Só muda o nome. É quem ganha mais para fazer a galera trabalhar. E o que o mestre-sala, o promoter, o coordenador de eventos ali do buffet faz? Ele está no WhatsApp, ele está fazendo live, olha, estou aqui na festa hoje, não. Ele está atento a tudo. Eu tenho amigos que trabalham com buffet, essa pessoa é a última que come. Ele está sempre aqui, olha, libera mais salgado ali para aquelas mesas da direita. Olha lá, a mesa da família do noivo. Não, manda mais vinho para eles. Olha, aquela lá é a mesa das autoridades. Talvez tenha autoridades que foram convidadas, o prefeito. Manda lá um salgadinho especial. Olha, está na hora do bolo. Olha, deu um problema lá na cozinha, faltou uma matéria-prima lá para fazer o macarrão. Corre lá e compra, pelo amor de Deus. É o coordenador. Mas onde que esse bendito desse mestre-sala estava que ele não viu que acabou o vinho, que teve que Nossa Senhora resolver o problema? E ele estava tão voado que a hora que ele tomou o vinho, ele não sabia o que tinha acontecido. Ué, mas você escondeu o vinho bom até agora? Pateta. Isso é um pateta, é um banana. Ele não foi contratado para cuidar de tudo? É um banana. Na hora que ele experimentou o vinho, ainda ele não sabia o que tinha acontecido. Com certeza os serviçais estavam rindo, falando, esse homem é um banana, ganha o dobro de mim e não sabe nem o que aconteceu. Foi contratado para isso, nem sabia que o vinho tinha acabado, nem sabia que Jesus transformou água em vinho, e no final experimenta dando um de bom e falando, esse é o vinho melhor. Se ele tivesse participado do processo, o Evangelho não o colocaria com essa surpresa, olha, o vinho é bom, não. Ele, opa, aquele homem lá é Deus, ele fez um milagre. Mas ele não sabia. Você é o mestre-sala na sua família? Porque o mestre-sala, veja bem,
Ele reflete a postura de muito casal e de muita família acomodada e cozida na preguiça. Me perdoe, eu tenho visto muita família e casamento indo por ralo, porque o homem ou a mulher é cozido na preguiça, é acomodado, não assume a casa, não assume o filho, e espera que tudo caia do céu. Esse mestre-sala esperava que alguém viesse resolver o problema que era dele. E Nossa Senhora, graças a Deus, estava lá. Mas ele devia estar no comando. E esse mestre-sala, tem muita gente que na sua família tem uma postura de mestre-sala. Ou seja, não assume material e espiritualmente a família, a casa, a educação dos filhos. Tem gente que mora numa família e parece que é hóspede. Parece que é estrangeiro na própria casa. Sabe? Você sabia que cuidar da casa, esses dias eu ouvi um texto muito bonito de um doutor da igreja que falava da espiritualidade do apossar-se, né? Do assumir. Quando você casa, você tem que assumir a sua casa. Você tem que tomar posse da sua casa. Você tem que tomar posse dos seus filhos. Você tem que tomar posse da sua missão de pai, sua missão de mãe. Você tem que colocar limite. Você tem que estar na vanguarda espiritual, vendo o que entra na sua casa, o que entra na educação dos seus filhos. Agora você manda muitas vezes, me perdoe, os filhos para a escola, e tem lá uma educação anticristã, antifamília, e você nem se pergunta o que o seu filho está aprendendo na escola. O pai e a mãe não pode ser um mestre-sala, ele tem que acompanhar de perto. E São João Paulo II, na página 236, do seu compêndio sobre a catequese das teologias, as catequeses sobre a teologia do corpo, ele ensina o seguinte, que o cuidar da casa é uma espiritualidade conjugal, faz parte da conjugalidade, não é só a mulher que tem que cuidar da casa, o marido também tem que tomar posse, bater o pé e falar, essa casa é minha. Você tem que ajudar a sua esposa a cuidar das roupas, viu? Por que não? Eu sei que passar roupa é uma coisa do mal, né? Sobretudo quando você tem o meu tamanho, aquelas tabuinhas assim, né? Lá na minha casa, da minha mãe, a mesma tábua é pequena, a pia é pequena, mas também se minha mãe colocar a pia no meu tamanho, ela não lava mais louça, né? Eu sei que é do mal. E louça é uma coisa do inferno, porque você lava uma panela, parece 5, dá uma raiva. Eu estou mentindo? Você acha que é só você que passa por isso? Eu sou padre, mas em casa também tem panela. Deve ser o cão que coloca um prato sujo lá. Gente, eu acabo de lavar, eu viro as costas, tem prato e xícara lá. Deve ser algum espírito escondido atrás da porta. Que raiva. Estou mentindo? Mas você tem que assumir a sua casa. Olha, eu digo para você, quantas mulheres eu tenho escutado, eu digo para você, eu não estou inventando, eu escuto isso, é o meu dia a dia, eu sou padre, que estão esgotadas, arrebentadas, porque casou com um filho, um marmanjo que é um banana, que não ajuda em nada dentro de casa, que não assumiu a casa, que não troca uma lâmpada. E ainda se acha, é claro que não tem ninguém assim aqui. Nem assistindo, né? A gente. Mas, gente, nada desagrada mais o coração de Deus do que alguém que não assume a própria família. Do que alguém que não assume a casa. A casa é sua, assume. E eu estou falando da mulher também, viu? Não fica rindo não, tá? As mulheres estão toda faceira, né? Acaba com eles, padre. De você está guardado, calma. Porque o que tem de mulher cozida também por aí, cozida na preguiça. Gente, a preguiça é um dos pecados capitais que mais atrasa a sua vida e faz você andar para trás. Quantas bênçãos poderia acontecer na sua vida e não acontece por causa de preguiça? A preguiça na gestão pública, a preguiça no caso de quem trabalha na vida pública, a preguiça espiritual, no meu caso como padre, a preguiça de casa. Tem mulher que tem preguiça, a mulher cozinha mal, a mulher cuida mal dos filhos, a mulher não limpa a casa direito. A mulher trabalha mal e gasta a maioria do tempo em série, em rede social. Sabe? Cozida na preguiça. É um mestre-sala. A festa está estourando, está tudo dando errado, ela está lá, o que está acontecendo? Você tem algum amigo assim? Eu tenho um amigo que eu ia comer lanche, às vezes pizza com ele, todo mundo já pediu, aí o garçom estava na frente dele, e todo mundo falava, o que você vai pedir? Ele falava, nossa, meu sangue subia. Falava, não, ele não quer nada não quer nada não, vai embora. Fala para o garçom, depois que ele quiser, ele vai atrás de você. Né? Porque essas coisas, cada um tem um temperamento, esse tipo de coisa me tira do sério.
Uma lentidão excessiva, está com preguiça de respirar, né? Sabe, mas eu digo para você, tem muita gente que assumiu essa postura de mestre-sala. Você tem que assumir a sua casa, cuidar da roupa junto com a sua esposa, com o seu esposo, cuidar do ambiente, colocar o lixo para fora, tomar posse, essa casa é minha, rezar pela sua casa, consagrar a Deus, invocar os anjos. É o seu território, é o seu lugar sagrado, é o seu campo de batalha. E assumir os seus filhos. Educar os seus filhos dá trabalho, mas eu digo para você, não educar vai te dar 15 vezes mais trabalho no futuro. Quanto pai e mãe, me perdoe com sinceridade, com preguiça de educar, delegando para quem aparece. Quem chega, vem o tio, leva. Vem a avó, leva. Vem o vizinho, leva. O filho é teu, minha filha, balança. Né? Com todo o carinho, você precisa de um refrigério, claro, de vez em quando, mas o grosso da educação é seu, filho. Não pode ser um mestre-sala. Agora, a segunda postura. Quem é você na sua família? Você é o mestre-sala ou você é os serviçais que encheram as talhas? Gente, eu sou apaixonado pelo serviço desses homens. Porque veja bem, Jesus fez o milagre, mas ele quis precisar desses servos que foram encher as talhas. O milagre não aconteceria se não fosse a disposição desses homens que encheram as talhas. E eu vou dizer para ti, olha, o cinegrafista me segue por gentileza, a talha, por incrível que pareça, ela não era um baldinho, era um negócio de pedra, maior que isso aqui, que cabia 100 litros de água. 100 litros de água, você tem noção do que é isso? Algumas chegariam a 120, mas o Evangelho diz que essa talha cabia 100 litros de água, um negócio de pedra, uma superfície de pedra. Então esses homens, não foi fácil encher o milagre, não foi fácil encher a talha. E eram 6, que transformou-se em vinho, 600 litros de vinho. Eu fiz uma pesquisa hoje só por curiosidade. Sabe quando pesa 100 litros de vinho? 160 quilos. Fora a pedra, o peso da pedra. Cada talha, contando o peso da pedra, devia ter de 180 a 190 quilos, se não 200. Imagina a coluna desses homens para levar a talha. Mas eu sou fã desses homens, porque se não fosse eles, o milagre não tinha acontecido. Para e presta atenção, eles não ficaram esperando um cenário ideal, com todas as condições necessárias. Não, é a talha que a gente tem, vamos encher. E eles encheram e Jesus fez o milagre. Quem tem a postura desse serviçal dentro de casa, é aquela pessoa que trabalha duro para que Jesus possa fazer um milagre. É aquele que viabiliza o milagre. É aquele que luta para fazer o milagre acontecer. Porque veja bem, quem faz o milagre é Jesus, mas alguém teve que carregar a talha. Quem curou o paralítico foi Jesus, mas os amigos tiveram que abrir o teto e descer o paralítico. Quem curou o homem da mão seca na sinagoga foi Jesus, mas alguém teve que limpar e abrir a sinagoga. Sabe, quem fez a pesca milagrosa acontecer foi Jesus, mas Pedro e os discípulos tiveram que pescar a noite inteira antes para chegar a esse resultado. Quem transformou o pão e o vinho em Eucaristia na Santa Ceia foi Jesus, mas alguém teve que preparar o jantar, limpar a casa. Então, na sua casa, filho, filha, eu te pergunto, você tem essa postura desse serviçal? Você é um facilitador do milagre? Você é alguém que reza para que o seu marido tenha um encontro pessoal com Jesus? Você é alguém que luta para a sua esposa ter tempo para rezar de qualidade? Assume também os filhos, tem a ver com o não ser um mestre-sala, né? Talvez você precisa ficar um pouquinho mais com a sua criança para deixar a sua esposa poder ir à missa de vez em quando. Ir diante do Santíssimo, fazer um estudo bíblico, ouvir uma palestra, porque criança, meu amigo, a minha irmã entrava no banheiro, se ela não tranca, o menino entra junto, que tem um outro de 4 anos, né? Mãe, o que você vai fazer? Ela olhava e falava, o que você imagina, meu filho? Querido, né? Para não dizer outra coisa, tem que ter um autocontrole, né? Então, talvez está na hora de você ser alguém que carrega a talha, ou seja, fique com os seus filhos, para que a sua esposa possa fazer um retiro, ou fique, se você é sogra, sogro, com as crianças, para que os seus filhos possam fazer um encontro de casais. Seja alguém que facilita um milagre, que carrega a talha para o milagre acontecer. Terceiro personagem que existe nessa trama desse evangelho, os discípulos. Quem é você? Você é como os discípulos? Porque o que os discípulos estavam fazendo ali?
em tudo aquilo que aconteceu. Milagre, né? Milagre não, na verdade, o sinal, porque milagre vem do latim, miraculum. Quer dizer o seguinte, uma ação extraordinária de Deus que tem um fim em si mesma. Agora, um sinal, semeion, do grego, quer dizer um milagre que comunica algo, né? Que revela algo profundo. O que os discípulos estavam fazendo ali naquele primeiro sinal de Jesus? Eles estavam aprendendo de Jesus. Os discípulos não estavam ali por causa do vinho, não estavam ali por causa da festa, não estavam ali por causa da balada, não estavam ali por causa do pagode que ia rolar, ou funk, Deus nos defenda que seja. Eles estavam ali para aprender de Jesus. E se você tiver uma postura de discípulo na sua casa, você vai ser uma mãe sábia, um pai sábio, um avô sábio, um sogro, uma sogra sábia, um filho sábio. Por quê? Porque o discípulo, como João, ele está sempre com o rosto inclinado no peito de Jesus, com a cabeça inclinada no peito de Jesus. Ele está aprendendo de Jesus. Aqueles discípulos, eles não estavam eximidos ali do esforço, eles tinham que se esforçar, mas eles estavam ali para ouvir Jesus, para aprender Jesus fazendo milagre, agindo, curando, transformando. Se você tem a postura dos discípulos na sua casa, você vai ser alguém que reza antes de falar, antes de corrigir, antes de ter aquela conversa séria com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com o sogro, com a sogra. Você vai ser alguém que busca direção em Deus. Agora veja só, você pode ser também alguém, um grupo ali dentro dessa narrativa do Evangelho, que no meu ponto de vista teve a pior das posturas. Qual é esse grupo? O restante do povo. Todos que estavam no casamento. Porque você sabe o que aconteceu? Ou melhor, o que não aconteceu? Já falei de 3, já falei do mestre-sala, que representa aquele que não assume nada. Já falei dos serviçais, que representa aqueles que fazem, viabilizam um milagre para que Jesus transforme a família, cure a família. Já falei dos discípulos que estavam ali para aprender do mestre, que estavam junto com ele, sendo formados, ouvindo e agindo, inspirados por ele. Agora o quarto grupo, são 5, representa aquele restante do povo que estava ali. Por quê? Porque a maioria das pessoas nem sequer ficou sabendo do que aconteceu. A maioria das pessoas nem soube o que aconteceu. Para eles, muitos já estavam bêbados nessa altura, né? Já viu gente, bêbado fica sensível, né? Ele começa a contar. Nossa, bêbado quando vê padre é complicado. Começa a contar as coisas, a experiência espiritual que tem, né? Começa a abrir o coração. Seu padre, eu vou falar para o senhor. Eu sei que eu sou pecador, mas Deus me ama, né? Claro, filho, claro que ama. Nossa, para você sair é difícil, né? Um já estava chapado, mas a maioria não soube o que aconteceu. Você tem noção do que é isso? Você está numa festa onde o Filho de Deus, feito homem, faz o primeiro milagre dele, sinal dele na história, onde ele começa o ministério dele e você simplesmente nem fica sabendo, nem vê. Para muitas pessoas foi simplesmente mais uma festa de casamento, mais uma festa. Quem soube o que aconteceu foram os discípulos, Nossa Senhora e os serviçais. A maioria nem queria saber. Por quê? Porque eles estavam entorpecidos pela busca de prazer, pela bebida, pela distração. Essa postura representa muita gente que passa a vida inteira entorpecida pelo prazer e pelas distrações. E que dentro da família, dentro da casa, nem percebe o que Deus está fazendo, nem percebe o que Deus está lhe ensinando em cada situação. Você sabia que é uma postura assim, que desanima muitas vezes a gente na família? Por quê? Porque a gente fica cego. Deus está fazendo milagres, Deus está concedendo livramentos, Deus está derramando bênçãos, e a pessoa cega não consegue perceber, não consegue ver o que Deus está fazendo. Por quê? Porque está que nem aquele grupo dos entorpecidos pela música, pela bebida, pela agitação da festa, nem percebeu. Deus estava ali fazendo milagres, eles não viram. Muita gente desanima, gente, porque não percebe o milagre de cada dia, não percebe o agir poderoso de Deus no ordinário, no simples, governando cada situação. E fica buscando uma resposta sobrenatural. Ai, Deus tem que se manifestar. Filho, Deus já está se manifestando na sua vida. Deus já está se manifestando. E uma das piores coisas que existe, dizia São João da Cruz, é a cegueira espiritual.
Porque eu digo para você, em tudo que você está vivendo na sua família hoje, você aqui, você em casa, Deus está agindo. Em tudo. Só que essa cegueira, essa indiferença, como a daquele povo que estava na festa, que nem percebeu o que estava acontecendo, desanima a gente. Por quê? Porque a gente vai acreditando, eu estou sozinho, Deus não vê o que eu estou vivendo. Eu estou sozinho nesse câncer, eu estou sozinho na perda do meu marido, eu estou sozinho depois que o meu marido foi embora, que a minha esposa morreu. Mas na Bíblia está escrito centenas de vezes, eu estou contigo, eu nunca te deixei, nunca te abandonei, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. Só que a gente escuta a voz do inimigo, do maligno, que nos engana, porque a gente está distraído como o povo daquela festa. Deus está derramando livramento sobre a sua família e você não percebe muitas vezes, porque te falta visão espiritual. O que Deus quer te ensinar através desse câncer? O que Deus quer te ensinar através dessa pessoa que foi embora? Não é Ele que quer, viu gente? Não é Ele que faz as coisas ruins acontecerem. Mas o que Deus quer te formar? Em que Ele quer te ensinar? Através do milagre, óbvio, mas também através do sofrimento, da dor. Minha família enfrentou um câncer esse ano, da minha irmã, eu já partilhei algumas vezes. E quando eu descobri o câncer, ninguém fica feliz quando ouve essa mensagem. Olha, minha irmã me ligando, olha, eu estou com câncer. Ninguém fica feliz. Mas a primeira coisa que eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar através disso? O que o Senhor quer nos formar? E eu digo para você, eu aprendi muita coisa, eu ouvi muito Deus nessa situação. E a minha irmã está bem, para a glória de Deus, passou por cirurgias, viveu muitas coisas. Só que eu não posso, cristão, família cristã, não pode enfrentar um sofrimento como se fosse uma família pagã. Você tem que ouvir Deus que grita no sofrimento. Ele não fala, Ele grita. Naquilo que você perde, Deus está dizendo algo. O Papa Francisco há poucos dias disse que o deserto é o lugar da formação de Deus, a escola de Deus. No deserto, no sofrimento. Então, nas nossas famílias, nós não podemos ser como esse povo, que nem sabe o que está acontecendo, que é fechado para Deus, que não vê Deus fazendo, agindo, falando. E agora chegamos à última personagem desse evangelho. Eu não vou falar de Jesus, porque não dá para a gente se comparar a Jesus, né? Ele é Deus. Então, a última personagem que eu quero trazer é quem? Diga para mim. Não, pode ser mais forte. Nossa Senhora. E que postura maravilhosa de Nossa Senhora, né? Eu já falei um pouquinho e quero falar mais. Como Nossa Senhora agiu? Como essa mãe que vê a criancinha chorando. Gente, Nossa Senhora se importou com o sofrimento, com a humilhação daquele casal. Você aqui, você em casa. Nossa Senhora se importa com o seu sofrimento. Ela se importa com você. Deus se importa com você. Ele não é indiferente ao que você está vivendo. Talvez você chegou no começo de 2023 com muitas expectativas frustradas. Talvez você chegou no começo desse ano se sentindo tão pequeno, no desemprego, na crise, ou até tudo bem, mas faltando algo dentro de você. Um medo do futuro, uma ansiedade, essa depressão que você não conseguiu vencer em 2022. Você queria ter casado e não casou, ou seu casamento não está legal. Nossa Senhora, ela vê o vinho que está faltando, ela se importa com você. Sabe por quê? Porque ela é tua mãe. E esteja você no pecado, nas drogas, na prostituição, ela é uma mãe que nunca se envergonha de você. Ela é uma mãe que vai pegar você na lama. Como aquela imagem linda, a representação da Pietà aqui à minha direita, os meninos vão mostrar daqui a pouco. Nossa Senhora pegou o seu filho morto, sem vida, com a cabeça perfurada, com a perna, os pés perfurados pelos pregos, os braços perfurados pelos pregos, o peito, o lado ferido pela lança, ela pegou-o no colo. Talvez hoje você esteja assim, você aqui, você em casa, perfurado pelo sofrimento, com seu coração sangrando pela perda daquela pessoa, porque você é casada, mas você se sente sozinha. A sua vida afetiva não está boa, a sua vida sexual não está boa, a sua vida financeira não está boa. Os seus filhos não são o que você esperava. Nossa Senhora está te pegando no colo, talvez você hoje desfalecido pela depressão.
E ela quer te levar a Jesus, porque, como eu disse do vinho, que Jesus dá sabor ao que não tem sabor, dá cor ao que não tem cor, dá cheiro ao que não tem cheiro, dá vida ao que não tem vida. Ele transformou a água em vinho. Ele pode reanimar você, ressuscitar você, curar o teu coração. Sabe, porque o que cura o nosso coração não é a resposta ao problema da dor, do sofrimento. Não é a resposta, nem sempre você vai ter uma resposta para as suas perdas e para os seus sofrimentos. O que você precisa não é uma resposta, você precisa de um sentido para a sua cruz, o sentido para o seu sofrimento. E é isso que Nossa Senhora te dá. Ela vê o vinho que está faltando na sua vida. E ela chega diante de Jesus e diz: filho, a Márcia não tem mais vinho, a Maria não tem mais vinho, o José não tem mais vinho. E imitar Nossa Senhora dentro da nossa família, ter a postura dela, significa o quê? Ser uma pessoa de intercessão. Porque veja bem, o que ela fez? Ela rezou, ela falou com Deus, ela falou com quem podia resolver. Tem tanta gente que fala assim: padre, reza pelo meu filho. Primeira pergunta que eu faço: você está rezando? Porque pode ser a postura do mestre Sala, né? Vem e reza para o meu filho, padre, reza para o meu marido, resolve o problema da minha casa. Não, eu vou te ajudar, mas o problema é seu, a família é sua, assume, toma posse. Você está rezando pelo seu filho? Estou. Como? Eu penso. Não tem que pensar, você tem que pegar e colocar o seu joelho no chão. Você tem que acordar cedo e fazer o rosário, tem que acordar de madrugada, você tem que visitar o Santíssimo, você tem que fazer propósitos de oração, você tem que jejuar pelo seu filho. Nossa Senhora nos ensina o poder da intercessão. Sabe, a gente esquece muitas vezes que no mundo espiritual, para a gente conquistar determinadas graças, a libertação de um filho, a conversão de um marido, a cura de uma enfermidade, a gente precisa primeiro enfrentar, filho, filha, uma batalha espiritual. Você precisa permanecer na trincheira. Você não consegue uma vitória sem uma batalha espiritual. Nossa Senhora nos ensina o poder da intercessão, sabe? Ela foi uma mulher que mudou o mundo através da sua oração. Porque veja bem, Jesus disse para ela: não é a hora de eu agir. Deus disse: não é agora, eu não vou fazer. Mas uma mulher conseguiu mudar a cabeça de Deus. Marido, cuidado. Olha o que essa mulherada é capaz de fazer. Assim como a rainha Esther, assim como a mulher cananeia do Evangelho, uma mulher piedosa e orante é capaz de mudar o desígnio de Deus para a história. Eu escrevi isso no meu livro A Cura da Alma Feminina, que eu lancei em 2018, um livro de cura interior, de formação específico para as mulheres. Que a mulher é capaz de mudar o rumo da história. E eu vou dizer uma coisa para você: se você olhar nas missas, sempre tem 80% quase da Assembleia mulher. Hoje talvez um pouco menos, porque alguns maridos vieram acompanhar, por se tratar de um encontro de casais, de famílias, né? Mas as mulheres, elas receberam de Deus o dom de uma espiritualidade, da intuição, de uma intimidade maior com Deus. E elas têm o poder de mover o céu com a sua oração. A mulher recebeu de Deus o dom da intercessão. É só você olhar na Bíblia. Você olha, como eu disse, para a rainha Esther, você olha para Ruth, você olha para Nossa Senhora, você olha para o Evangelho de hoje. Sabe? E nós precisamos entender que nós precisamos muitas vezes na nossa casa ter a postura de Maria, a postura da oração, a postura da intercessão. Porque eu digo para você, você não vai conseguir mudar aquela pessoa na pancada. Você não vai conseguir trazer o seu filho para a igreja na pancada. É pela força da oração, é pelo poder do Espírito Santo e não pela violência. Você não vai conseguir por você mesmo. Eu digo para você, quando você está de pé, lutando, você se cansa e pode cair com a cara no chão. Mas quando você se ajoelha, Deus se levanta e começa a combater por você. E aí a vitória é certa no nome de Jesus. A vitória é certa. As batalhas mais fortes, a gente precisa lutar com o joelho no chão, como Nossa Senhora. Nossa Senhora, se fosse outra mulher, talvez tinha feito um escândalo. Meu Deus do céu, acabou o vinho. Nossa, não tem vinho. Estamos perdidos. Outra ia começar uma live. Olha, gente, estamos aqui, quero dizer para vocês, em primeira mão, que não tem mais vinho. Outra ia gravar para o aplicativo com uma dancinha. Não tem mais vinho, não tem mais vinho. Né? Quem matou o curiri, essas dancinhas aí que o pessoal faz, né? É por aí. Mas Nossa Senhora, o que ela fez? Ela não se desesperou, ela rezou, ela intercedeu.
ela colocou o joelho no chão, porque ela sabia que aquilo que ela não podia resolver, o filho dela poderia. O impossível para você e para mim não é impossível para Deus. Nós precisamos ser intercessores dentro da nossa casa, intercessores pela libertação do seu filho. Você que tem um filho na droga, na ideologia, em escolhas afetivas, relacionais erradas, você vai vencer através da oração, mas você precisa se determinar. Você é mulher e você é homem, porque o homem não está eximido da oração, não. Você tem que rezar. Tem que cultivar a piedade mariana. Quantas vezes, faz quanto tempo que você não reza um terço em família? Se você soubesse o poder da oração do terço em família, quando a família acende uma vela e reza o terço junto. Gente, uma família que reza o terço ou o rosário junto se torna imbatível na fé. Tapa brechas que nem imaginava que poderiam ser tapadas. A gente precisa acreditar no poder da oração. E hoje, como eu prometi ontem, eu quero rezar pelos casais que estão tentando engravidar, que não conseguiram, que estão nessa batalha, porque eu creio no poder da intercessão, da oração, pelas mãos de Nossa Senhora. E nós vamos contemplar milagres pela intercessão de Maria e pela força da oração. Termino te perguntando, quem é você nesse evangelho dentro da sua casa hoje? Você tem sido mestre-sala? Você tem sido os serviçais? Você tem sido os discípulos? Você tem sido o povo que não estava nem aí, indiferente ao que Deus estava agindo e fazendo? Você tem sido a Virgem Maria, agido como ela? É uma metáfora, claro, mas para nós entendermos quem somos nós diante desse evangelho na realidade da nossa casa.